Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 1. Glória a Jesus. Capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 36. Assim está escrito: e eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, Deus, sabemos as nossas condições e todas as nossas necessidades, meu Pai, e temos a convicção que, qual que seja ela for, o Senhor pode reverter situações, quadro, e transformar e nos abençoar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode sentar, por favor. Essa palavra foi dita por um anjo, dito a Maria, quando os céus vêm à terra, e por meio de um anjo, Deus visita Maria, e diante daquela condição que Deus enxerga Maria, e diz para ela qual é o propósito que Deus tem para ela, então o anjo faz essa confirmação a ela: a tua prima Isabel também, porque Maria ia ser mãe, e Isabel também ia ser mãe, ia ter um filho, já na sua velhice, ela que era chamada de estéril. E o anjo diz para Maria: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Quem conhece essa verdade de Deus, que para Deus nada é impossível? Aleluia. Eu também conheço, e eu sei que outras pessoas conhecem, pessoas que já nem mais faz parte do nosso meio, já não tem a mesma fé, não segue o mesmo caminho, não anda na mesma direção, mas que também conheceu e disse: porque para Deus nada é impossível. Mas mesmo sabendo que para Deus nada é impossível, muitas das pessoas não permitiram Deus concluir, transformar aquilo que a pessoa está vivendo, que para ela era um impossível, Deus tornar possível. Aleluia. E eu sou muito alegre por aqueles que permanecem seguros, convictos e acreditando que Deus pode reverter a situação. Aqui Maria recebe essa notícia do anjo acerca de Isabel. Isabel e seu esposo, Deus é quem dá essa referência acerca deles, diz que eles eram uma pessoa temente a Deus, uma pessoa honesta, sincera, tudo deles era agradável ao Senhor. Mas Isabel era estéril. Eu acredito que naquela época, que a mulher, o valor dela maior era gerar filho, era quando ela honrava mais o marido, era gerando filhos. E ela, não tendo a condição de gerar, devia ter muito constrangimento. E isso me ensina muito, irmão. Ela era uma serva de Deus, o esposo dela, um servo do Senhor, e mesmo não tendo o resultado daquilo que ela esperava, eles nunca mudaram a maneira de olhar para Deus, a maneira de esperar em Deus, a confiança de permanecer seguindo a Ele, aleluia, de guardar suas ordens, seus mandamentos. Em nenhum momento eles desistiram. E nós sabemos o quanto é difícil quando nós almejamos alguma coisa e que nós vemos os outros alcançar, é até mesmo com tanta facilidade.
e a gente se empenha, se entrega, luta, e muitas das vezes não alcança. Eu sei o quanto é difícil, porém, para nossas vidas, o mais importante não são os resultados daquilo que nós esperamos. O mais importante da nossa vida não é esse resultado que nós desejamos almejar para até mesmo um desfrute aqui na terra. O mais importante para a nossa vida é a nossa amizade com Deus. Aleluia. É por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Quer dizer, o homem que não olha apenas para os resultados daquilo que ele espera em Deus, mas ele olha para Deus daquilo que ele é. E ele é algo que nós desejamos dele. Ele diz: eu sou. E nós precisamos de portas abertas, e ele diz: eu sou a porta aberta. Aleluia. Aleluia. Ele diz: nós precisamos de caminhos para transitar, e ele diz: eu sou o caminho. Louvado seja Deus. Ainda mais, a gente precisa de vida. Ele diz: eu sou a vida. E nós precisamos viver. E ele diz: eu sou a vida e a ressurreição. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, esse resultado final da nossa relação com Deus, essa amizade, porque é propósito de Deus ter amizade conosco. O escritor sagrado diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Para você ver, Deus quer que a gente esteja próximo dele. Aleluia. Mas nós estamos próximos dele não apenas no momento de abundância, de fartura. Paulo disse: eu aprendi a conviver com situações. Eu já vivi situações de necessidade, de fome, já tive em abundância. Eu já aprendi a contentar-me. A contentação de Paulo, ele explica na frente. Ele diz: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fortaleza de Deus na nossa vida é quem vai trazer a confiança para nós se segurar diante da dificuldade, para que a gente possa ter convicções de que Deus é em nós. Aleluia. Isabel, imagino eu que ela estéril, é uma vergonha, é uma humilhação, e certamente ela via entre as famílias alguma mulher gerando filho, e ela já de idade, e eles entendiam naquela época uma mulher com útero vazio, útero seco, ela estéril, era Deus, era uma punição de Deus. É por isso que no Antigo Testamento mostra algumas histórias disso: Deus abriu a margem. Aleluia. Então eles entendem que eles imaginavam que era Deus punindo aquela pessoa. Agora imagine ela servir a Deus, obedecer a Deus, cultuar a Deus, dar glória a Deus, sabendo que Deus está penalizando ela. Aleluia. Glória a Jesus Cristo, que Ele pode, pelo Espírito Santo, nos dar, nos conceder esse amor por Deus, para que esses momentos que às vezes nós enfrentamos, aleluia, não haja esfriamento no nosso coração, no sentido de amar a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher, ela permanecia fiel, humilhada, envergonhada, mas permanecia. Ela tinha convicção, ela tinha certeza desse relacionamento, e ela permanecia. Então, quando o anjo anuncia Maria, Isabel, tua prima, também dará à luz um menino. Agora veja bem o encontro de Maria com Isabel. Maria sabia que Isabel estava grávida, mas Isabel não sabia que Maria estava grávida. O comunicado do anjo foi para Maria, que Isabel estava grávida. Então Maria vai e encontra Isabel. Aleluia. E quando ela se encontra, na saudação diz as Escrituras que a criança em Isabel mexeu-se.
e ela disse assim: o que a mãe do meu Senhor, aleluia, veja bem, irmão, a situação, ela exalta a Deus, aleluia, a mãe do meu Senhor, aleluia, quer dizer, no tempo ruim e no tempo bom, Deus é o Senhor dela, aleluia. Se nós, irmãos, amar a Deus, colocar Deus, o nosso amor a amar a Deus, nós vamos viver bem melhor, aleluia. Porque uma coisa é certa, eu posso até não alcançar aquilo que eu quero aqui para a terra, aleluia, mas aquilo que Deus quer para mim lá no céu, esse está garantido, Deus está vou alcançar, aleluia. Essas coisas eu vou alcançar, glória a Deus. Existe uma palavra no nosso meio, no meio das pessoas, que diz assim: se ser com Deus é difícil, imagine ser Deus. E nós ouvimos isso, irmão, e as pessoas dizem, mas as pessoas desanimam. Sabe que para Deus tudo é possível, e com Deus é difícil, mas sem Deus é pior. E as pessoas desestimulam. Desestimula no momento que as condições, as situações perduram, e não é fácil, irmão. Você imagina um homem como eu, que vocês me conhecem há muito tempo, eu sou devocionado a Deus, eu não sou apenas consagrado, eu sou devocionado, eu tenho um amor por a palavra, eu tenho amor. Agora imagine um homem como eu já passar as consequências que eu passei, de enfermidade, de infartos, de AVCs. Imagine eu infartado, orar a Deus, chegar até dizer em nome de Jesus, eu repreendo a morte, eu repreendo Satanás, e eu permanecer infartado, no leito da morte, como se diz, aleluia. Mas ainda que perdure essas situações às vezes, alguma coisa me leva a não desanimar, aleluia, a não desanimar. Como algumas vezes eu no leito, eu prego as pessoas, eu estou deitado na cama, estou enfermo, estou doente, estou infartado, não sei, eu prego as pessoas. O pouco que eu me levanto, eu vou lá e falo para as pessoas de Jesus, com o amor de Deus. Onde é que está essa força? Onde é que está essa coragem, essa disposição? Nós sabemos que nós somos capacitados de virtudes, irmão. Nós somos capacitados de virtude, nós somos capacitados de inteligência. Nós somos capazes de criar coisas que a gente mesmo, rapaz, eu consegui fazer isso. Aleluia. Porque Deus capacitou o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mais importante na nossa relação com Deus, irmão, é ter a capacidade de reconhecer a sua fraqueza, as suas limitações e as suas falhas. Aleluia. É a maior capacidade que você pode ter diante de Deus. É por isso que a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, lá no final do versículo 36, ele diz que aqueles homens que andavam por fé, que apagaram fogo, fecharam boca de leão, venceram a guerra em espada, eles fizeram atos de fé extraordinários, O escritor diz: e na fraqueza adquiriu força. A força não é minha, a força não é sua, a força é de Deus. Aleluia. O meu corpo está convalescendo, o meu ser está sendo abatido, mas há um homem interior em mim chamado Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Ele não convalesce, ele não adoece, ele não morre, ele está vivo. Então, se eu entender que ele está em mim, eu me levanto e falo dele para qualquer pessoa. Aleluia. É a resistência. E esses homens que fizeram tudo isso adquiriram força na fraqueza. E o texto diz assim: e lutaram. Aleluia. Nós sabemos que a vida é difícil. A
vida não tem nada fácil. Quem imagina que a vida é fácil, tem duas pessoas com esse pensamento: o preguiçoso, porque ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade. A vida é. O preguiçoso, esse é uma pessoa que ele acha que a vida é fácil para ele. Vem aqui, não fácil para mim. Vem aqui. Ele é preguiçoso, ele não quer que tem fácil, a vida é fácil, tem fácil para ele. Essa é a mentalidade de algumas pessoas. E a outra mentalidade de achar que a vida é fácil é a pessoa que não tem compreensão para crescer. Aí ele acha: se eu acertar no jogo do bicho, se eu acertar na loteria, se eu acertar no propaganda, eu não sei o que é de jogo que passa na internet, televisão. Ele quer uma facilidade, porque ele acha que é fácil. E ele chega a se arriscar. Aleluia, glória a Deus. Nós, como cristãos, precisamos ter uma mentalidade. No capítulo 11 de Hebreus, ele escreve que nós temos, no capítulo de Hebreus, ele escreve que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E quando nós entendemos isso, que nós, da nossa limitação, da nossa fraqueza, e nós colocamos diante do Senhor: o Senhor está aqui, eu sou isso aqui, mas eu preciso que o Senhor me erga, aleluia. Eu preciso que o Senhor me restaure, eu preciso. Fica à vontade, Senhor. Se quiser operar, opere. Se quiser curar, cure. Se quiser fazer um milagre, faça um milagre, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Está aqui, eu estou entregue nas suas mãos. Quando a gente tem essa consciência, irmão, a partir daí nós começamos a olhar para Jesus para enxergar duas coisas, aleluia. A salvação, nós enxergamos a salvação com clareza. O que é a salvação com clareza? Jesus nos salvou para que nós não vamos para o inferno. E a salvação com clareza é essa que diz assim: eu não me desvio, porque eu vou para o céu, eu não quero ir para o inferno. Ele acredita que o inferno existe, assim como ele acredita que Jesus leva o sujeito para o céu, que Jesus perdoa o pecado, aleluia. E a outra visão que ele tem é das mansões celestiais, aleluia. Ele enxerga para o alto, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Isaías diz que a visão do crente é como uma águia, é para cima, levanta voo, é olhar para a glória de Deus, aleluia. Eu sei que nesse tempo difícil me falta isso, me falta aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aleluia. Mas em Deus não me falta nada, aleluia, porque Ele me completa, louvado seja Deus, e o que Ele preparou está guardado para mim, aleluia. Veja bem, o texto sagrado aqui em Lucas diz que, quando vai contar a história de Zacarias, o anjo diz a Zacarias: Deus ouviu as orações. De quem eram as orações? Dele e de Isabel. Zacarias orava e ela orava. Quem é casado aí? Quem é marido e mulher? Um ora, outro ora. Se ora para o seu esposo, seu esposo ora para você. Junta a unidade de pedido. Então, quando diz: olha, Deus ouviu a sua oração e vai atender a sua oração. Não se sabe quando é que Ele vai atender você, irmão. Mas o seu impossível, Deus está dizendo o seguinte: o que é possível, se você crer, Deus vai tornar possível na sua vida. Quantas coisas na nossa vida que você já viveu que é impossível, que Deus já tornou possível, aí você nem tinha percebido, porque era coisa tão simples, tão singela, mas o importante é que Deus fez. Por que fez? Porque você não podia fazer. Glória a Jesus. Isabel recebe Maria, já estava no 6º mês. Oh, glória! Aquela mulher que era envergonhada, que com 6º mês já dá para perceber. Uma mulher com 6 meses já percebe a barriga dela. Então aquela mulher que andava, e as pessoas deviam comentar, porque era cultura na época, não tinha uma barriga para exibir. Podia até estar puxando, mas não era barriga, não era gestação. Agora não, ela está gestante.
Aleluia. Então aquelas pessoas que olhavam e viam aquela mulher de idade estéril, e que para ele Deus estava punindo. Deus não estava punindo. Não tinha chegado a hora, não tinha chegado o tempo. Para aquilo que estava acontecendo com ela, Deus ia exaltar, por justiça por ela ser fiel, por justiça por ela amar a Deus. Aleluia. Louvado. Talvez a sua esteja chegando agora, o tua bênção, o teu milagre esteja para chegar. Aleluia. Esteja se aproximando. Talvez você vai para a situação que você tem desejado. Eu acho que não vai sair nada desse mato. Desse mato não vai sair coelho. Aleluia. Pode até não sair coelho, mas se o Deus enviar do céu anjo, sairá anjo e trabalhará a seu favor, e você receberá o milagre, e depois testemunhará. É o impossível, aconteceu o possível no meu viver. O destaque de Hebreus capítulo 11 daqueles homens é porque todos eles transformaram o que era impossível em possível. Eles transformaram. Apagar fogo, fechar a boca do leão, vencer a espada. Olha, fez coisa extraordinária. Se cumprir promessa, fazer cumprir promessa. Você sabe, irmão, que as necessidades humanas são bem parecidas com as outras, ainda que em igual proporção, ou menor proporção, mas são bem parecidos. O sentimento que o ser humano sente em relação àquilo que ele não está alcançando é bem parecido. Um sentimento de tristeza, de derrota, de frustração, de desgosto. Não importa se a pessoa é pobre ou se ela é rica, porque a proporção é maior para um rico daquilo que ele deseja, mas quando ele não conquista, o sentimento é o mesmo. Aleluia. O sentimento é o mesmo. E sabe quando, irmão, o nosso sentimento eles se realizam sem realização? Quando o nosso sentimento está firme no Senhor. Esse sentimento é um sentimento de confiança. Aleluia. Quando você está confiando em Deus, aleluia. Quando você está acreditando nele, aleluia. Quando você amanhece o dia e o sol está negro, a nuvem está escura, o sol não se vê, aleluia. Mas você tem consciência, acima daquilo ali está um Deus que te ama e que prova o seu amor para com você e que irá te abençoar, porque tem prometido e vai cumprir. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Isabel, eu imagino agora ela com aquela barrigão. Agora, veja bem, a bênção de Deus em nossa vida, tudo é de um propósito para um propósito. Deus abriu o ventre amado de Isabel e deu um filho. Mas esse filho, essa bênção que ela está recebendo, era com um propósito de Deus. Às vezes, irmão, pelo fato do ser humano ser egoísta, a gente não pensa nisso. E há muitas coisas que Deus faz por nós, é pensando também em outro. Às vezes Ele abençoa financeiramente, para que você possa abençoar o outro. Ele dá saúde, para que você possa dar saúde. Pastor, como é que eu posso dar saúde a outra pessoa? Sim. Você tem uma autoridade divina sobre você. Aleluia. Pastor, você crê? Eu vou orar, vou trazer saúde à tua vida. Vai lá e ora. Aleluia. Uma vez me perguntaram, assim, você fala dessa forma, com tanta convicção, orou e não aconteceu, não? Isso aconteceu, Senhor. É o que mais acontece, orar e não acontecer nada. Mas é que eu gosto de imitar Jesus. Jesus também orou e não aconteceu. Preciso orar de novo. E eu vou orando.
Jesus orou pelo cego, o cego disse: quando você está, o que é que você está vendo? Estou vendo os homens com um pé de alto, está totalmente distorcida a visão. Ele orou de novo para me enxergar. O importante não é o que eu tenho de resultado do que eu estou orando. O importante é o resultado que eu tenho de Deus em obedecer e fazer o que Ele manda. Aleluia. E é isso que nós temos que aprender: obedecer a Deus o que Ele manda. Aleluia. Quando nós obedecemos a Ele, nós temos esse resultado. Então, Isabel, gestante agora, barrigando, esperando o dia. E esse menino é o propósito: João Batista. Um homem que o próprio Jesus disse que nascido de mulher. Um novo nome igual a João Batista. Nascido de mulher. Nunca vez. Olha bem. Porque ele não colocou ele na lista. Porque quando ele falou nascido de mulher, ele está falando de um coito natural, de homem e mulher. Ele não colocou ele na lista porque ele não foi feito um coito de mulher com homem, foi feito pelo Espírito de Deus, gerado pela inspiração de Deus, esperma de Deus. Aí ele não colocou. Agora veja bem você que aceitou Jesus, veja bem você que está lutando para ver a fidelidade, para ver a lealdade, para ficar firme, ficar em pé, e não é fácil ficar de pé. Há momentos que perturbam, não é fácil. Precisa clamar e dizer: Senhor, misericórdia. É nessas horas que a gente tem que gritar assim como Davi gritou: eu acredito que eu ainda vejo os milagres de Deus aqui na terra. Eu acredito, é falar como Jó: eu sei que meus olhos ainda vão ver aqui na terra, eu ainda vou ver Deus. É preciso ter convicção que Deus existe na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, Isabel, esse processo com João Batista, para ser o propósito de Deus, esse homem que Jesus estimulou e disse que ele era o maior nascido de mulher. Porém, eu, você, somos maior do que João Batista. Palavra de Jesus. Jesus disse: João Batista foi o maior nascido de mulher, mas você o menor de vocês. E vocês que são nascidos de Deus pela palavra, é maior do que João Batista. Aleluia. E nós sabemos que no meio da igreja existe grau de formatura de cada crente. Um crente ora mais, outro ora menos, um obediente, mas aquele que a gente às vezes olha, coitado desse crente, aquela lei é maior do que João Batista. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda esse que às vezes nós olhamos para ele e achamos que esse aí não vai para lugar nenhum. Essa vidinha desse crente ele não vai para lugar nenhum. A esse aí mesmo a Bíblia diz que ainda assim Deus acampa um anjo ao lado dele para proteger. Aleluia. Então, meu irmão, entenda uma coisa: você é uma bênção. Aleluia. Você é uma bênção. Louvado seja Deus. Eu imagino bem a vida de Isabel, depois do menino nascido, e João Batista tomou outro rumo. Eu imagino ela, provavelmente, ela tinha alegria no coração, porque é o que a gente espera, irmão. É que a nossa vida espiritual dê frutos espirituais. O pastor espera que na igreja surjam filhos espirituais, que errem no altar, que tomem o lugar dele, que venham para o lugar dele, que se sentem na cadeira de mestre, de ensinador. É um sonho de herdeiros espirituais. É um sonho da gente. Eu acredito que ela se alegrou por causa disso. É o sonho do pastor ter alguém que se desenvolva. Aleluia. Numa conversa com os discípulos, Jesus disse: vocês só não podem ser maior do que eu, mas vocês podem ser igualzinho a mim.
Você só não pode ser maior do que o pastor, mas você pode ser igualzinho ao pastor. Se é que você imagina que o pastor é um homem de Deus de verdade, você pode ser igualzinho a ele. Aleluia, que coisa boa. Então veja bem, o homem de Maria, o impossível é possível na mão com Deus. Aleluia. Como eu estou falando, irmão, desse tempo de a gente lutar, pelejar e não alcançar certas coisas, que é tão dificultoso, mas há possibilidade. Para se tornar possível, precisa se cumprir uma coisa. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então, aquilo que você não alcançou, que está na sua lista, continue crendo, continue perseverando, continue amanhecendo e dizendo: Senhor, eu ainda esperando por esse milagre, eu ainda estou esperando por essa bênção, eu ainda estou aqui, aleluia, ainda não recebi. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã esse dia declare a sua vida, declare para a sua vida o que é melhor que Deus está prometendo. Declare: meu dia hoje vai ser melhor que o de hoje. Eu estou rumo ao gozo que Jesus me prometeu. Eu sei que vai ter aflição, mas eu tenho força. E quando as minhas forças não dão, tirar a minha fraqueza, vem para o poder de Deus e aperfeiçoa a minha fraqueza, que eu quero ir em frente. Aleluia. Eu quero, Senhor, eu quero permanecer com o Senhor. Aleluia. Eu quero permanecer. Aleluia. Oh, que coisa boa, irmão. Quando a gente pensa assim. Eu nunca passei por nenhum momento na minha vida que desse mesmo mais assim: rapaz, será que vale a pena? Eu vou desistir. Não, nunca aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca me faltou a vontade de servir o Senhor. Por coisa difícil, olha, irmão, eu passei por coisas ministeriais, misericórdia. Mas quando isso acontecia, eu declarava aos céus: aleluia, bondade e misericórdia me seguirão, aleluia. E quando o homem está tentando fazer mal, irmão, quando a pessoa está tentando fazer mal a você, Deus tem que dar a misericórdia de seguinte, se apega a ela, aleluia, glória a Deus. Senhor, eu coloco meus sonhos em tuas mãos, eu coloco em tuas mãos, eu já não tenho mais o que fazer. A minha luta agora é lutar para continuar crendo, aleluia. E tem uma pessoa responsável para nos ajudar nisso, irmão, o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, aproxime sua amizade com o Espírito Santo. Peça a Ele: o Espírito Santo me ajuda a me aperfeiçoar, me ajuda a me ajeitar. Peça a Ele: faça por mim, venha, me ajude. Todo dia, seja o que Jesus disse naquela parábola da oração: não pode deixar de bater, não pode deixar de pedir, aleluia. É essa forma que nós reconhecemos diante de Deus a nossa fragilidade, a nossa dependência e a nossa humildade, aleluia. Ser humilde diante de Deus, glória a Jesus. Então Isabel, já com a idade muito avançada, que oravam, ela e o esposo, nada acontecia. Mas um certo dia veio a notícia do céu: agora a sua mulher dará luz. Mas você, irmão Patinho, João Zacarias, vai ficar mudo, porque você não crê, rapaz. Olha, irmão, isso é o confirmo da oração que Jesus disse: orar crendo. Sabe que tem muita oração que a gente faz que a gente já não está mais crendo, está só orando. Mas precisa orar crendo. Crendo em quem? Crendo que você está orando. Não é crendo em Deus, você já crê em Deus, agora é crendo na oração. Senhor, em nome de Jesus, isso vai dar certo, aleluia. É crer que vai dar certo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, amados irmãos, essa vida difícil que nós vivemos, nós enfrentamos todo dia, não dá para comparar o que Paulo citou em Romanos capítulo 8. Nós fomos entregues à morte todos os dias. Nós fomos entregues à morte todo dia. Não é um probleminha, irmão. Não é um probleminha.
mediante essa situação, amor de Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, tome posse, igreja, da vitória de Cristo na sua vida. Tome posse, igreja, da história de Cristo no seu viver, até que cumpra chegar o momento da eternidade, aonde lá nós desfrutaremos, sim,